Bendizei o Senhor, vós todos, bendizei. Servos do Senhor que assistis em sua casa nas horas da noite, bendizei para papapá ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Bendizei para papapá ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, bendizei. Bendizei ao Senhor, vós todos, bendizei. Servos do Senhor que assistis em sua casa nas horas da noite, bendizei para papapá ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Bendizei para papapá ao Senhor. Bendizei o Senhor, vós todos, Bendizei o Senhor, vós todos, bendizei. Bendizei o Senhor, vós todos, bendizei. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque aleluia, 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 amém. Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Neste momento que você possa colocar seu celular no modo avião, que possamos ter um momento de oração, no momento que irá ser entoado o prelúdio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que possamos ter esse momento de alegria, de adoração ao nosso Deus. Nesse início de culto, eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 122. E eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé. E faremos a leitura do Salmo. Salmo de número 122, leitura alternada. Cântico de romagem, de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Todos juntos. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Santo Deus, nesse dia, o dia do Senhor, o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, o dia que o Senhor nos convoca para adorar a Ti, meu Pai. Que nesse dia o Senhor possa nos ajudar no culto que prestaremos ao Senhor, que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração como um aroma suave. E também, Senhor, te pedimos que o Senhor possa falar conosco, fala com teu povo, aqueles que chegaram fracos aqui, que a tua palavra possa fortificá-los, aqueles que chegaram desanimados, até mesmo com choro no rosto, que a alegria, a alegria da salvação, que a tua palavra possa fazer essas pessoas lembrarem do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e de que essa lágrima será enxugada lá na glória. Aqueles que nos assistem, aqueles que não puderam estar aqui, que a tua palavra possa ser viva no coração desses também, meu Pai. E que logo, logo o Senhor possa trazê-los para estar conosco aqui no culto ao Senhor. Aqueles que não vieram por negligência, ó Santo Deus, anima-os, vivifica-os, ajuda-os, Pai,
Aqueles também que um dia estiveram aqui conosco e se perderam pelo caminho, Santo Deus, que o Teu Espírito faça-os lembrar da Tua palavra, da Tua promessa. Nos ajuda, meu Pai. Quantos de nós oramos por nossos familiares que ainda não são crentes? Que a Tua palavra, Senhor, possa chegar aos nossos familiares. Nos ajuda, Senhor, ser com o Teu povo. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos entoar o hino de número 13, hino Contemplação. O Senhor nos chama para confessar os nossos pecados. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, onde eu irei fazer a leitura do versículo número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Eu farei a leitura. O texto diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, nós somos chamados nesse momento a confessar os nossos pecados. Nós falhamos, nós cometemos erros. Mas também temos a consciência de que, se pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. E sabendo dessa certeza, que nesse momento possamos fazer uma oração silenciosa, e depois de alguns instantes, o nosso irmão presbítero Roger irá romper o silêncio com uma oração de gratidão ao Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração silenciosa.
Santo Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu tem renovado sobre nós a Tua graça e as Tuas misericórdias. Suplicamos, ó Deus, ouve as nossas orações, que os Teus ouvidos, Senhor, estejam atentos à confissão dos nossos pecados. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Somos gratos, Senhor, porque Tu tem colocado a Tua mão sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, tem nos sustentado, ó Deus, tem nos abençoado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Te suplicamos. Sem Ti nada podemos fazer. Continua conosco, ó Senhor. Fala aos nossos corações esta noite. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja, tem cuidado do Teu povo aqui reunido na Ipecambeba. Continua conosco. Em Cristo é que nós Te oramos, agradecidos por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre nós. Amém. Amém. Ainda grato ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o cântico de número 41, Louvor pela Graça Divina. Inário Novo Cântico, hino de número 41, Louvor pela Graça Divina. Na palavra do Senhor nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Jeremias, capítulo 31, versículo 34 diz: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que o Senhor nos ajude a sempre confessar os nossos pecados, a não sermos orgulhosos diante da palavra do Senhor. Amém. Vamos para o momento da leitura bíblica alternada. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, na qual faremos a leitura do versículo 13 ao 20. Mateus,
capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20. Eu peço novamente àqueles que podem, para que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada do texto. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 20, leitura alternada. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém, aleluia. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. E os irmãos podem sentar nesse momento. Agora chegamos no momento do ofertório. Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que possa vir durante o cântico que será entoado, vir até o gasofilácio e assim depositar dízimo e oferta. O cântico que será entoado é o cântico de número 32, o Deus Fiel. Deus Filho
Bendito Senhor, nós te rendemos graças. Louvamos ao teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos suprido de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nesse momento, é com gratidão que devolvemos a Ti dízimos e ofertas. Bendito seja o Teu nome, que tem dado trabalho, que tem dado sustento, saúde. E, ó Deus, se porventura algum irmão não pôde fazer neste momento, por falta de trabalho, de emprego, ó Deus, de sustento, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa visitar o seu lar, a sua casa e abrir, ó Deus, a porta de emprego. E, ó Deus, para os administradores desses recursos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, dando capacidade, inteligência, habilidade, ó Deus, para gerir bem estes recursos, em prol do Teu reino, para a expansão dele. Nós louvamos ao Teu nome por tudo, nesse dia abençoado, dia do Senhor, dia de feira da alma, onde podemos, ó Deus, nos ajuntar, ó Pai, e louvar ao Teu santo nome. Bendito seja Ti, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Os irmãos, aqueles que podem, vamos ficar em pé, vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo
pelo que farás em nós.
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em Podeis assentar, irmãos. Seja louvado. Meus irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessão, ações de graças, curve sua fronte. Nós vamos suplicar a boa mão do Senhor e colocar diante dele também nossa gratidão. Curve sua fronte e oremos. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor como tua igreja. Ó Deus, sabemos que nós não somos nada, que não temos de nós mesmos nada a oferecer ao Senhor. Sabemos da nossa condição de pecadores, de indignos, Pai, diante da tua santidade. Ó Deus, mas nós adentramos a tua presença por meio do novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, nosso mediador perfeito. E por meio dele nós te rogamos como igreja, pela tua misericórdia, pela tua boa mão sobre nós. Rogamos ao Senhor, Pai, por crescimento espiritual. Rogamos ao Senhor pela estruturação das famílias da igreja. Rogamos ao Senhor, Pai, por santidade, Pai, para que o Senhor nos ajude no crescimento em santidade. Rogamos ao Senhor, Pai, pela vida de evangelização do teu povo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos uma igreja vibrante, que ame missões. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, Pai, também, como já oramos aqui logo no início do culto, sobre os filhos desviados. Ó Deus, o Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece, Pai, a lágrima, ó Pai, derramada, cada uma das lágrimas dos teus filhos a respeito dos seus entes queridos que estão longe do Senhor, ou mesmo que nunca conheceram ao Senhor, ó Deus, e que têm passado a vida distante do Senhor, de modo vazio, sem sentido. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para transformar corações. Nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma corações, que só o Senhor é poderoso para fazer esta obra, e por isso rogamos a Ti. Colocamos também, ó Deus, diante do Senhor, irmãos que têm enfrentado lutas na área da saúde. Rogamos ao Senhor pelo nosso irmão, seu Garcia, pai do presbítero Fernando, da nossa irmã Josi. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre ele. Ó Deus, não se sentiu bem, o Senhor conhece o seu organismo, o Senhor conhece
a sua saúde. O Senhor conhece ele mais do que ele mesmo, ou do que os médicos, e pedimos a tua boa mão sobre a sua vida, dando recuperação, dando a ele, Pai, alívio dos desconfortos ou dores possíveis. Sobretudo, Pai, alegrando o seu coração no Senhor dia após dia. Colocamos, Pai, diante do Senhor o pequeno Ravi também, Pai. O Senhor sabe, Pai, qual é a causa desta reação alérgica que ele tem enfrentado desde ontem. Pedimos que o Senhor tranquilize o coração de Rian, de Claudiane, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, direção, Pai, para identificar qual é o motivo desta alergia. Ó Deus, e rogamos que o Senhor abençoe para que o mais rápido possível ele tenha alta hospitalar, Pai. Põe tua boa mão sobre este pequenino filho da aliança, Pai. Colocamos também, Pai, diante do Senhor, o pastor Natanael, amigo do nosso irmão José Carlos, ó Deus, que tem enfrentado lutas também na sua saúde. Põe tua boa mão sobre o teu servo, dá a ele também plena recuperação, dá a ele tranquilidade, alívio das dores, contentamento. Abençoa o teu servo no seu ministério também, Senhor. Pai, nós rogamos a Ti, Pai, por outros irmãos que têm enfrentado lutas corriqueiras na saúde, seja pela avançada idade, ou mesmo por lutas já crônicas. O Senhor conhece as lutas de cada um dos teus filhos. Lembramos, Pai, de Dona Joselina. Ó Deus, continue sustentando tua serva, Dona Gersília, Dona Proserpina também. Põe tua boa mão, Pai, sobre a tua filha. Ó Deus, o Senhor conhece, Pai, o coração das tuas servas. E continue sustentando-as com fidelidade ao Senhor, com contentamento, mesmo que dias difíceis cheguem. Colocamos diante do Senhor também o netinho, Pai, do seu Crispim, Dona Proserpina, o Tomás, a Jéssica também, ó Deus, sua nora, que tem enfrentado lutas, Pai, com o pós-parto. Põe tua boa mão sobre a sua vida, dá a ela plena recuperação, ó Deus, dá também sabedoria aos médicos. Abençoe, Pai, os medicamentos usados, abençoe seu organismo para que reaja aos medicamentos. Põe tua boa mão sobre a sua vida, Pai. Ó Deus, colocamos diante do Senhor também a nossa nação. O Senhor conhece, Pai, todos os detalhes a respeito do que temos vivido, Pai, nas questões políticas, sociais, econômicas. O Senhor conhece, Pai. E colocamos diante do Senhor para que possamos, por misericórdia do Senhor, viver vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito diante dos homens. Pedimos, Pai, que o Senhor ponha o teu temor no coração dos nossos governantes. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que são perversos, e o Senhor sabe quem são. Pedimos tua misericórdia para que eles sejam transformados pelo Senhor, ou mesmo que sejam retirados, ó Pai, dos seus cargos, porque o Senhor é quem coloca e quem retira governantes ou reis. O Senhor tem propósitos santos em tudo. Ó Deus, queremos pedir a tua misericórdia, Pai, porque só podemos recorrer ao Senhor como o grande rei de toda a terra. Colocamos diante do Senhor todas as nossas autoridades, desde presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, todos que se acham investidos de autoridade. Ó Deus, levanta os teus filhos para serem luz, para serem sal da terra, nesse mundo, ó Pai, que tem andado na contramão da tua palavra. Faz isto, Pai, por misericórdia à tua igreja. Ó Deus, cremos, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que até os dias difíceis que porventura passemos também cooperam para o nosso bem, mas suplicamos ao Senhor por alento, misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ainda abrir a palavra do Senhor e agora vamos estudar as Escrituras no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 12 a 15. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 15. Diz assim
a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a Tua palavra é viva, nós cremos que o Teu Santo Espírito é quem fala aos corações, e por isso pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito desperte o nosso coração para temer o Teu nome, para obedecer a Tua palavra, para amar o Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nos corações. Traze, Pai, nesta noite, edificação, exortação, consolo. Direciona a Tua igreja, Senhor, para o centro da Tua vontade. Não permitas, Pai, que o nosso coração saia daqui endurecido, cheio de si, arrogante, mas queremos sair daqui certos de que ouvimos a Tua palavra e dispostos a obedecer ao Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Olha para nós por misericórdia, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus, é o que te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o ataque aos conceitos bíblicos no quesito autoridade, eles não atingem somente áreas ligadas a pais e filhos. Atingem sim. Atingem filhos que passam a não respeitar mais os seus pais em casa. Há um ataque deliberado a este princípio de honra aos pais. E esse ataque vai desde uma obediência simples até grandes decisões na vida em que se despreza ao conselho dos pais e diz: olha, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu quebrar minha cara. Ah, você pai, você mãe, você já teve a sua experiência, agora é a vez de eu ter a minha. Mas também há reflexos na relação de alunos com professores. Você pode conversar com diversos professores e você pode perceber o quão nociva tem sido a relação de sala de aula entre alunos que desrespeitam e professores que passam a temer dar uma nota ou dar um simples conselho. Ande mais um pouquinho e perceba o quanto funcionários não temem mais mesmo a demissão. Esta semana eu lendo uma reportagem sobre isso, que a geração chamada geração Z não teme mais a demissão, porque não tem sequer o senso de responsabilidade, não paga contas, vivem até os 30, 40, 50 anos sem nenhum tipo de responsabilidade, e aí passam a tratar os seus superiores como iguais. E eu nem estou falando em casos de abuso de autoridade por parte de patrões, que sabemos que existe. Mas falando da irresponsabilidade ou da falta do senso de existe alguém acima de mim. Ou, mesmo que não seja por dignidade e não é alguém que está exercendo uma função de autoridade sobre mim. Ande mais um pouco e perceba réus que não temem sequer os juízes, ou mesmo prisioneiros que não temem as autoridades policiais responsáveis. Perceba que há uma total quebra do senso de autoridade, de alguém que dá a ordem, alguém que dá a direção, alguém que tem o dever de ouvir e cumprir aquilo que é dito. Tudo isso como marca dos últimos dias. Nos últimos dias, os homens serão desobedientes aos pais. E aí, perceba que toda esta cadeia de pais e filhos, porque as Escrituras, quando falam de pais e filhos, ela não fala somente de pai e mãe que gerou ou que adotou filhos.
mas de toda esta ideia de autoridade quebrada. Parece que não há ninguém capaz de promover temor no coração. Você já deve ter se deparado com pessoas impetuosas, orgulhosas, arrogantes e que ninguém consegue colocar freios. Irmãos, este equívoco, ele atinge não só estas relações horizontais, no que nós chamamos, crianças, de mandato social, os nossos deveres de relação com o nosso semelhante, seja irmão, seja colega, seja pai, seja professor, seja diretor, seja policial, seja qualquer um. Mas reflete também no nosso senso de soberania. Por quê? Porque toda autoridade foi instituída por um Deus que é soberano. O Deus que é soberano, que rege, que manda, que governa, que dispõe tudo conforme a sua vontade, ele instituiu princípios de autoridade. E aí perceba, Deus tantas vezes enviou seus servos para repreenderem aqueles que deveriam mudar de atitude, mas tantas vezes na história. Olhe para a história da redenção. Limite-se apenas ao período das Escrituras. Quantos servos de Deus foram perseguidos? Quantos profetas foram mortos? Os apóstolos também foram perseguidos. E aí ande para a história e perceba, aqueles que foram levantados pelo Senhor como autoridade sobre a sua igreja, para revelar sua vontade, foram muitas vezes tratados com desonra, porque não perceberam que neste princípio de autoridade há o aspecto de que é o Senhor mesmo que envia aquele seu servo, e aquela palavra não é palavra de homens, é palavra do Senhor. Assim foi com o profeta Ageu. O profeta Ageu foi levantado como o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, não anjo como um ser celestial, espiritual, mas como aquele que falava diretamente da parte de Deus. E aqui há um período da história, sendo relatado nas Escrituras, em que o povo deu ouvidos à voz de uma autoridade sobre o seu povo. Deu ouvidos àquele que era profeta do Senhor, boca do Senhor, porque entendeu que estava diante do Senhor. O povo entendeu que ele não estava diante de um homem simplesmente, diante de uma voz de um pai que tantas vezes é a autoridade da parte de Deus, falando da parte de Deus para um filho, mas a consciência de que há algo transcendente nesta mensagem deste profeta e vem direto do próprio Deus. E aqui nós já abrimos a questão para pensar como nós temos reagido à palavra do Senhor. É como palavra de homens? É como a palavra de um mero homem que vem e prega? É de um texto frio em que eu abro e leio? Ou é palavra do Senhor? Irmãos, a consciência de que a pregação da palavra, de que o anúncio da palavra é palavra do Senhor, permeia o coração da igreja do Senhor desde a origem. O povo de Deus, diante da voz de Deus, sempre temeu, porque sabia, estavam diante do Senhor. Crianças que estão anotando, nosso tema é diante do Deus soberano. Diante do Deus soberano. Vocês podem anotar aí, está aqui do lado. Diante do Deus soberano. E a pergunta que nós vamos responder é: como o filho reage diante do seu pai? Como o filho reage diante daquele que é autoridade sobre sua vida? As Escrituras falam assim, olha, se eu sou o pai, Deus falando, onde está a minha honra? Onde está a honra devida ao Senhor? E aqui no nosso texto nós vamos responder, olha, o filho, aquele que foi tornado filho, aquele que por meio do sacrifício de Cristo foi adotado, trazido para o meio do seu rebanho, por causa de um amor eterno, ele reage diante da voz do Senhor.
Ele reage diante daquele que é o Deus soberano sobre todas as coisas. E em primeiro lugar, ele reage com temor. Crianças que estão anotando, temor. Vocês podem colocar assim, medo. Tremor. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada, crianças? E aí, chega o papai e a mamãe e te pega de surpresa fazendo algo errado e você chega a dar frio na barriga e toma aquele susto. Assim vocês devem agir diante da palavra do Senhor quando vocês estiverem em pecado. O texto vai dizer assim, versículo 12, leia comigo mais uma vez. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, todos, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. A ideia aí de atenderam, o texto hebraico eles ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor dita por meio do profeta Ageu e eles temeram diante do Senhor. Irmãos, todos aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que ouviram a voz do Senhor temeram, mesmo sendo ímpios. Lembre-se, por exemplo, de quando Deus chega diante de Caim e fala qual é o seu castigo. Caim teme diante do Senhor e diz, olha, o meu castigo é grande. Vá mais à frente e se recorde de Balaão tentando amaldiçoar o Senhor. E ele, olha, eu não vou amaldiçoar esse povo, não tem como. Eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa. Ímpios. Mas a Escritura fala também dos servos de Deus temendo ao Senhor. Lembre-se, por exemplo, abra as Escrituras. Crianças, textos que o pastor citou, Êxodo 19, versículos 16 a 25. O povo estava ali ao pé do Monte Sinai, o povo receberia os 10 mandamentos da parte de Deus. As Escrituras falam que o monte fumegava, tremia. O monte expressava a glória de um Deus soberano sobre toda a criação, de um Deus que é soberano sobre o seu povo. E aí o texto vai dizer assim, Êxodo 19, versículo 16 diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se em pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. E aí veja, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo. Então falou Deus todas estas palavras. E aí começam os 10 mandamentos. Pense na figura, o monte fumegando, tremendo, e Deus falando, se alguém subir, eu vou matar, ferir. Se alguém se encostar no monte, Deus com seu juízo, por causa da aliança, Deus vai derramar o seu juízo sobre essas pessoas.
E aí ele dá os 10 mandamentos. Quando ele acaba os 10 mandamentos, veja agora o versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E aí nós não vamos ler o restante, mas aí o povo fala assim: Moisés, não podemos nos aproximar desse Deus. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que mostrou a sua glória de modo visível. Nós vamos morrer. Então, não deixe Deus falar mais. Fala-nos tu, Moisés, e a gente te ouve, a gente vai dar ouvidos à tua voz. Irmãos, aqueles que ouvem a voz de Deus tremem diante do Senhor. Ah, eu vi um anjo, eu quero ver um anjo. Irmãos, aqueles que viram anjos, não estou falando nem do anjo do Senhor no Antigo Testamento, que é a expressão da pessoa de Cristo. Cristo é pré-encarnado. Mas falando de anjos diversos no Antigo Testamento, pela expressão mínima comparada à glória do Senhor, o povo tremia diante de anjos, quanto mais diante do Senhor. Abacuque 3,16, quando Deus dá o seu juízo por meio do profeta para o povo de Deus, por conta do seu pecado, prometendo os caldeus, prometendo aquela invasão terrível. O profeta diz: olha, eu ouvi o Senhor e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Irmãos, diante do Senhor, o povo de Deus teme. Diante da palavra do Senhor, nós nos calamos. O nosso orgulho vai embora. Nós somos pecadores, pequenos, frágeis, indignos, diante de um Deus santo, dando a sua ordem. Isaías capítulo 66, crianças que estão anotando, outro texto bem importante. Isaías 66, versículos 1 e 2. Eu peço à igreja que abra esse texto e nós vamos ler juntos. Isaías 66, versículos 1 e 2. Todos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Pare para pensar quantas vezes você ouviu a palavra do Senhor e fez como um filho desavisado e rebelde, entrou no ouvido e saiu em outro. Quantas vezes Deus nos alertou: olhe para a sua caminhada cristã. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor nos alertando, denunciando nossos pecados. Quantas vezes nós fizemos promessas, mencionamos isto no último sermão, fizemos promessas ao Senhor: Senhor, eu vou melhorar nessa área, Senhor, me ajuda e eu vou tentar. Não dá 3 dias seguidos. É como filhos que não perceberam que estão diante de um Deus todo-poderoso, soberano. Ah, mas não aconteceu nada comigo, Deus não derramou juízo, não caiu fogo do céu. Irmãos, nós estamos debochando do juízo do Senhor. Temor diante do Senhor. E perceba que o texto, voltando lá para o texto do profeta Ageu, perceba que o texto vai mostrar que o temor começa a partir da liderança. Ele traz esta ênfase, mostrando lá no texto, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo atenderam a voz do Senhor e temeu diante do Senhor. Há uma ordem aí que não foi colocada ao acaso. Mais à frente,
de novo, versículo 14, ele traz essa mesma ênfase. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o resto do povo, mostrando que há, de fato, uma ordem de ênfase, mas que ela ensina a respeito da responsabilidade que os líderes têm sobre o povo. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz assim: ainda que alguém se destaque com honra entre todos, em outros aspectos, mais rapidamente ele deve empreender o que é proposto pela autoridade de Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem o privilégio de conhecer mais as Escrituras, de estar à frente do rebanho do Senhor, saiba, Deus há de cobrar sim. Mas isto não isenta, porque aí vem o outro lado. O lado de, isso aí, olha, esse negócio de ir para a igreja toda semana mesmo, assim, isso é para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes. Eu não, eu posso faltar de vez em quando. Não é isso que o texto mostra. O texto mostra esta ordem também na questão de ensino. Aqueles que estão à frente devem dar o exemplo para que os outros sigam também. E aí o texto vai mostrar, se precisa haver temor diante da palavra do Senhor, deve sim começar na liderança, desde pastores, presbíteros, diáconos e os demais. Mas chega até os demais. É fácil se esconder no meio do rebanho. É fácil você perceber se o pastor faltou. É fácil você perceber se o presbítero não veio. Mas você que é membro e às vezes não tem nenhum cargo na igreja, você escorrega. Por vezes, nós não vamos notar, a depender do dia. Se for um dia muito cheio, nós não vamos notar. Mas isso não isenta a responsabilidade de temer aquele que ordena, dê a prioridade ao reino de Deus, porque o contexto é esse, nós vimos na última semana. O contexto é, o povo diz, ainda não chegou o tempo de restaurar o templo do Senhor, agora eu preciso dedicar as minhas coisas, aos meus projetos, eu olho para o muito, eu tenho grandes projetos, e aí Deus, muito não, é pouco, com um assopro dissipei. Tema a palavra do Senhor. O texto vai falar da voz do Senhor. Há uma grande ênfase no texto sobre quem é esse Senhor. Quem é o Deus soberano. Para os irmãos terem noção, o livro do profeta Ageu, se você pegar em uma Bíblia comum, não dá 2 páginas frente e verso. É um livro pequeno. E tão pequeno, 35 vezes ele menciona Yahvé, o Deus da aliança. 35 vezes nesse curto intervalo de tempo. Há também uma menção no nosso texto a seu Deus. Aquele que é o seu Deus. É aquele que domina sobre a sua vida e sobre a criação. A palavra traduzida por Deus é uma referência ao Deus majestoso, ao Deus que controla a criação. E é por isso que no contexto ele vai mencionar a seca, vai mencionar que Deus, que Ele mesmo é quem fez vir as dificuldades com respeito à terra em que eles moravam. Há ainda, irmãos, a menção do Senhor dos exércitos. Quem está falando é aquele que é soberano sobre as nações, sobre as batalhas. Aquele que manda, e a sua igreja deve temer a sua palavra. O texto menciona ainda sobre o porta-voz. E é interessante que ele diz assim no texto. Ele fala que o povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. A representação da voz do profeta Ageu era, de fato, a boca de Deus falando ao seu povo. Reconhecimento de que Ageu não falava de si.
E outra prova disso é que o texto vai dizer: eles ouviram a voz do Senhor, ouviram a voz do profeta Ageu, mostrando, ele de fato é boca do Senhor. Mas eles não temem Ageu. O texto diz, eles ouviram a voz do Senhor, ouviram a voz do profeta Ageu, mas eles temeram ao Senhor. Esta é uma das características que a palavra do Senhor proclamada traz. Ela faz o coração do crente temer ao Senhor e não ao pregador. Fiquei com medo, o pastor falou isso aqui, agora eu vou até sair pela porta do lado para não cumprimentar o pastor. Irmãos, nós tememos o Criador. Nós estamos diante de um Deus que sente indignação todos os dias. Mas nós queremos o quê? Nós queremos liberdade, autoridade, o Senhor não. Irmãos, nós precisamos rever qual é a nossa relação, qual é o nosso comportamento diante do Senhor, do Deus soberano. Temor é o primeiro ponto. Crianças que estão anotando, o texto vai mostrar também um segundo aspecto diante do Senhor. É impossível você se achegar diante de um Deus santo. Por si mesmo, você não tem como se achegar a Ele. Olhe para alguns textos das Escrituras que falam sobre isso. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? O profeta Isaías fala assim, quem pode se aproximar daquele que é chamas eternas? Aquele que é como chamas que consomem. Quem pode se aproximar desse Deus vivo? Quem? Ninguém pode, senão por meio de alianças. Que alianças são estas? Nós já temos falado sobre as questões das alianças. Deus resolveu se aproximar com intimidade. Deus resolveu baixar até nós e Ele resolveu as alianças. Resolveu usar alianças como modo de se relacionar com o seu povo. Então, o segundo ponto aí, crianças, pode colocar no singular, aliança. Porque nós mencionamos alianças, por quê? Porque Deus fez uma aliança com Adão, mas à frente Deus faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés no Sinai, no texto em que lemos. Mas à frente Ele faz com Davi. E estas alianças, apesar de parecerem em algum ponto serem estanques e separadas umas das outras, elas na verdade elas se sobrepõem, porque há uma grande aliança permeando as alianças, que é a aliança consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Dito isso, há uma expressão que percorre as alianças. Uma expressão que Deus deu, por exemplo, a Abraão. Eu serei o teu Deus. Eu serei o teu Deus. Olha, eles serão meu povo. Tua descendência, olha, eles vão ser meu povo. Relacionamento, intimidade. Você anda mais à frente e você vai ver Jacó, Isaac, enquanto cavava poços. E andando lá na terra da promessa e cavando poços. E aí, em um dos poços, Deus fala com ele, em um desses momentos, Deus fala com ele, e Deus diz assim, eu sou contigo. Da mesma forma que eu fui com Abraão, meu servo, na mesma aliança, eu vou ser contigo, eu sou contigo. Mais à frente, Jacó, na visão da escada, Deus diz para ele, eu sou contigo. Você anda um pouco mais na história, Deus aparece a Moisés, falando para que ele libertasse o seu povo ali naquela visão da sarça ardente, e diz a Moisés, eu sou contigo. Depois, mais à frente, o povo está caminhando para a terra da promessa, e já na transição com Josué, para Josué assumir a liderança, e Deus fala por meio de Moisés, dizendo, olha, eu sou contigo. Em toda a história, Deus vai mostrando, você pode se aproximar de mim, porque Deus mesmo abriu o caminho. Os céus
se venderam e o Filho de Deus desceu para consumar esta aliança, para dar acesso. E aqueles que viveram antes dela, vislumbravam nela, e Deus recebia por meio do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Só existe acesso à presença de Deus sem ser consumido, como diz o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem pode se aproximar desse Deus? Uzá foi lá, tocou na arca e foi fulminado. Os homens em Bet-Semes abriram a arca, olharam e foram fulminados 70 homens. Mas nós podemos nos aproximar desse Deus, porque a palavra é dele. Não é assim, eu vou para o Senhor porque eu sou bonzinho. Não, é porque Deus diz, eu sou convosco. Olha o versículo 13, leia junto. Ageu 1:13, todos. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, parece muito vários trechos da história de Cristo e dos discípulos. Os discípulos diante do Senhor, e eles temem a Cristo, e aí Cristo diz, não temas, eu estou convosco, ou sou eu, não temas, ou eu sou, não temas. Porque Deus abriu esse caminho de relacionamento, de intimidade, não é por quem nós somos, é por quem o Senhor é por causa desta aliança bendita, que Ele nos aceita em sua presença, e ainda mais, promete ser favorável, eu sou convosco. Eu sou convosco. Deus falou assim por meio do profeta Isaías também. Isaías 41 diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Deus nos recebe, irmãos. Perceba, nós estamos diante do Senhor soberano, ordenando, mudem as suas prioridades, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Olhem para o templo do Senhor, não as paredes. Olhem para o templo, vocês são pedras vivas. Olhem, mudem suas prioridades. A repreensão foi tão dura que o povo estremeceu diante do Senhor, temeu. E aí Deus disse, eu sou convosco. É como Deus dizendo, não temas. Se você é de fato um eleito do Senhor, filho, com quem o Senhor fez uma aliança de salvação, de redenção no seu filho, Ele não vai te fulminar e mandar para o inferno, não vai. Mas sua repreensão é de fato dura. Mas por causa do seu grande amor, da sua misericórdia, Ele diz, não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Irmãos, as alianças não eram entre o povo e o templo. Ageu não estava convocando o povo, vamos fazer uma aliança, construir o templo, porque o templo, nós temos uma aliança com ele. Não. Aliás, o povo, quando tratou o templo de modo supersticioso, quando tratou o templo de modo idólatra, assim como trataram a arca da aliança lá atrás, e que Deus fez com que os filisteus levassem, Icabode, levou-se, foi-se a glória de Israel. Da mesma forma o templo, Deus se retirou. Deus parou de expressar sua glória por meio do templo para mostrar, vocês não têm uma aliança idólatra com o templo, mas é com o Deus vivo. Andrew Hill e Walton, eles comentam e dizem assim, o templo simbolizava a presença de Deus entre o povo e servia de recordação concreta de sua aliança com Israel. O aspecto é, olhar para o templo deveria fazer o povo recordar-se da aliança com Deus. Não
de modo, eu tenho o templo, templo do Senhor, nada de mal nos acontecerá, porque temos o templo aqui em Israel. Assim o povo tratava como um amuleto. E aí eles continuam dizendo, a existência física no meio da comunidade tinha o objetivo de estimular a obediência aos mandamentos e inspirar a verdadeira adoração ao Senhor. Eles finalizam dizendo, na época de Jeremias, o templo se tornara um amuleto da sorte. O povo de Judá presumia que a mera associação do templo de Yahvé com Jerusalém e o povo de Deus garantia proteção e segurança, e não garantia. Ageu não estava convocando um povo a levantar um templo físico, pensando no templo em si, mas lembrando-se de que aquele templo fazia com que o povo se recordasse da aliança bendita, do Messias que viria. Mais à frente, nos próximos sermões nós vamos ver estes aspectos, mas não era mera superstição, era a viva aliança de Deus com o seu povo. Aliança que deve fazer de fato o povo tremer, quando está quebrando os termos da aliança, quando está errando nas suas prioridades, quando o seu coração está pensando mais em riqueza, em prosperidades, em todos os projetos pessoais, em detrimento da verdadeira adoração ao Senhor. A repreensão é de um Deus que ama o povo da aliança. Eu sou convosco. Irmãos, a repreensão às vezes dói. Às vezes nós temos andado por caminhos tão equivocados que, além da repreensão doer, as consequências de quebrar ou de interromper outros projetos vai doer também. Ou vão doer as consequências. Você cria projetos colocando o Senhor a reboque, o reino de Deus de modo terceirizado. E aí, você ouve a voz de Deus dizendo, você está errando nas suas prioridades. E aí você percebe, fui longe demais, vou ter que me desfazer disso. Isso vai me dar um prejuízo. Meus irmãos, pastores sérios não estão preocupados com prejuízos financeiros de ovelhas. No sentido de, você acha que o profeta Ageu estava preocupado? Se ele parar de trabalhar lá, ele não vai ter dinheiro para dar o dízimo para o templo. Meus irmãos, quem mantém a obra do Senhor é o Senhor. Os irmãos devem se recordar que no contexto, quem financiou o templo foi o ímpio, Ciro. A preocupação é com o seu coração. A palavra de Deus olha para o coração dos crentes. As coisas periféricas são periféricas. E dói, porque Deus corrige o filho a quem ama. Açoita todo aquele quem recebe. O autor aos Hebreus diz assim, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos por causa da aliança. Pois que filho há que o pai não corrige? Nós temos falado dessa questão do prejuízo, porque muitas vezes dar meia volta vai te fazer pensar duas vezes. Olha, eu aceitei essa proposta contrária ao Evangelho, ela tem me feito pecar contra o Senhor, e se eu der meia volta, eu vou ter um prejuízo financeiro disso, eu vou ter um prejuízo assim, daquele jeito. Irmãos, a palavra de Deus nos diz assim, olha, se teu olho direito te faz pecar, faz o quê? Arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, irmão, nós não sabemos, é o emprego que está te fazendo pecar contra o Senhor, viver de modo desordenado. Às vezes destruindo o casamento, destruindo a vida familiar, sua vida espiritual. Perca o emprego. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus repreendeu, o povo ouviu e temeu. E Deus disse,
eu sou convosco. Eu sou convosco. Deus de perto, Deus que ama, Deus que trata como filho. Deus que sabe o tamanho da dor e da necessidade dos seus filhos, por causa da sua bendita aliança. Mas por fim, nosso texto, versículo 13 diz assim, 14 diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Irmãos, há aqui nesse trecho, as crianças que estão anotando, uma grande ênfase na obediência. Pode notar o terceiro ponto aí, crianças. Obediência. Obediência. O texto vai falar de temor, aliança e obediência. O texto traz um tema que é muito debatido no meio evangélico. Soberania de Deus e responsabilidade dos homens. Tema difícil. Difícil de digerir para muitos. Há outros temas assim. Por exemplo, quando falamos na Trindade, nós temos um Deus, único Deus. Nós não somos politeístas, somos monoteístas, exclusivistas. Ou seja, só existe um Deus e mais nenhum. E esse Deus subsiste em 3 pessoas: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mistério. 3 são um são 3. Mistério. Outro aspecto assim das Escrituras é a respeito da pessoa de Cristo. Ele é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cristo foi tentado como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo nasceu como um bebezinho mesmo. Aquele que é o verbo de Deus, criador. Aquele que diz, haja luz. A palavra criadora, haja luz. Aprendeu a falar como um bebê. E aí você fala assim, Deus e homem, homem e Deus. Tão controverso e difícil de entender, de compreender os detalhes que promoveu ou provocou grandes discussões na história e heresias a respeito da pessoa de Cristo. Por quê? Tenta se entender em todos os detalhes, mas não tem como. Alguém já disse que um oceano não cabe em um balde humano, que é a nossa mente. Não tem como compreender. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. E aí nós vamos para esse outro aspecto, porque as Escrituras também tratam outro detalhe difícil de entender. Deus mesmo é soberano sobre tudo. Daniel 4, Nabucodonosor, depois que volta e recobra a sua sensatez, ele diz assim, ele é o que opera sobre o exército dos céus, e ele opera sobre a vontade dos homens, e não há ninguém que pode resistir. Ninguém. Ele faz a sua vontade, ele dobra o coração dos reis. Aliás, se não fosse assim, você nem oraria. Por que você oraria pedindo a Deus que o bandido não te atacasse? As pessoas que dizem, nós cremos no livre-arbítrio. Então Deus não pode mexer no livre-arbítrio do bandido que vai te assaltar. Não adianta orar. Obviamente, Deus mexe na vontade dos homens. Ele é soberano sobre a vontade dos homens, sim. Quer ver um exemplo? As Escrituras falam que 3 vezes no ano Israel precisava subir das suas cidades até Jerusalém para cultuar, festejar o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, antecipa desculpas do povo de Deus. Eu não vou para a igreja porque é perigoso ir para a igreja. A cidade é muito perigosa. Eu não vou para a igreja porque pode ser que alguém entre lá em casa, eu tenho que ficar de noite em casa, vigiando a minha casa. Para você ter noção, ali não era uma promessa perene, era uma promessa para Israel específica, mas tem aplicações perenes.
A promessa que Deus dá ao povo é o seguinte: 3 vezes no ano vocês vêm e vocês subam a Jerusalém. Venham me cultuar. E o coração dos inimigos, pensem agora, a festa em Israel, as cidades vazias, só com doentes, alguns incapacitados e algumas pessoas cuidando dos doentes que não podiam ir para a festa em Jerusalém. As cidades vazias. E os inimigos de Israel iriam invadir as cidades. E aí o texto vai dizer assim, que o coração deles não vai cobiçar a terra enquanto vocês estiverem me adorando em Jerusalém. É fortíssimo isso. Mostrando que Deus segura a cobiça no coração dos ímpios. E o livre-arbítrio? Cadê? É Deus quem opera sobre o coração. Mas ao mesmo tempo, o coração faz de um modo que ele é responsável e faz porque quer. Ele não desejou cobiçar aquela terra. Da mesma forma, andando para a direção que eu estou mostrando no coração dos ímpios, o coração do crente, ele recebe a fé, ele é regenerado, ele é transformado, ele percebe os seus pecados e ele olha para Cristo e fala: eu quero Cristo, eu amo a Cristo, eu escolho a Cristo. Ele que escolheu ou foi Deus que colocou no coração dele as duas coisas de modo indivisível? Indivisível, assim como Trindade, não tem como você tentar quebrar essa doutrina. Assim como uma pessoa de Cristo, não dá para quebrar essa doutrina. Soberania e responsabilidade andam juntas, ao mesmo tempo. Há outro texto para falar sobre esse ponto, e aí a gente volta para o texto. Quando Deus fala que, olha, vocês, o apóstolo Pedro, lá em Atos, logo no início, fala assim: olha, vocês mesmos mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram por mão de iníquos. Mas ao mesmo tempo foi Deus que entregou. Atos capítulo 2, crianças que estão anotando, textos que o pastor citou. Atos 2, versículos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha, Pedro falando assim: olha, foi Deus que entregou o Cristo para ser morto. Foram vocês que mataram ao mesmo tempo. E Pedro não fala assim: olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa cheia de dedos para vocês, livre-arbítrio. Não, ele mostra como verdades que andam juntas, sem contradição, difícil de compreender, mas é verdade de Deus. Deus é soberano, Deus domina sobre tudo, mas ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por nossas ações. Agora volte para o texto de Ageu e perceba o que ele diz. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, versículo 14. Deus despertou, Deus acordou. E a ideia de despertar é de agitar. Deus pegou e levanta. O espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do povo. Para quê? Aí a parte final. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, para obediência. Ao mesmo tempo, é Deus quem desperta um coração para que ele obedeça ao Senhor. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode despertar o coração da sua esposa descrente, do seu marido descrente, do seu filho desviado, dos seus pais que não conhecem o Evangelho. Só Deus pode mover o coração deles. Só Deus pode despertar o coração da igreja. Mas ao mesmo tempo, quem se levanta é o povo. Há aqui o aspecto de Deus desperta e o
povo responde. Aí você pergunta, eu não fui despertado por Deus, por isso que eu não fiz ainda. Ainda não chegou o tempo em que as casas do Senhor devem ser edificadas, porque Deus não me despertou ainda. Deus vai cobrar, porque você está fazendo porque é relapso. Deus está falando, desperta. Aí você fala, mas ele não me despertou ainda, ele não tocou no meu coração. Suplique misericórdia. Senhor, por que o meu coração não quer fazer isso? Porque eu não desejo ler a Bíblia, porque eu não desejo ir para a igreja, porque eu não sinto nada. Suplique misericórdia, Senhor, misericórdia. É interessante que lá no livro de Esdras, que trata o contexto do livro do profeta Ageu, lá usa esse mesmo verbo, mostrando que Deus despertou o coração de Ciro para fazer o povo voltar para a terra e para patrocinar a construção do templo. E fala que Deus despertou o coração do povo para obedecer e fazer. É Deus quem desperta. Mas não perca de vista, é responsabilidade sua a obediência. E a desculpa de dizer, Deus não me despertou, ela não cabe diante do Senhor. Suplique, Senhor, aviva a tua obra em nós. Como o profeta Abacuque orou, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Move meu coração endurecido. Meus irmãos, o que estava por detrás de tudo isso, obviamente, era a relação de Deus com o seu povo, por meio do mediador Jesus. Não tem como olhar para esse texto e não perceber claramente que o profeta Ageu estava sendo usado pelo Senhor para despertar um povo a respeito das esperanças messiânicas. Havia profecias que falavam, olha, a glória do Senhor foi embora, mas ela vai voltar, Deus vai encher. Deus vai encher esse templo, Deus vai encher essa nação. Vai chegar o dia em que o Messias virá. E isso ecoava no coração do povo, e aí o povo foi esmorecendo, olha, está demorando demais, está vindo a seca, está vindo a dificuldade. E aí o povo esmorece, aí Deus levanta Ageu e acordem. Não perca de vista as gloriosas promessas do Senhor. Temam ao Senhor. Deus tem uma aliança bendita e Ele diz, eu sou convosco. Obedeçam a palavra do Senhor. Obviamente nós somos falhos. Não será esta obediência que nos levará à vida eterna. Eu obedeci, por isso eu vou para o céu. Nós vimos hoje pela manhã um pouco sobre a visão equivocada do catolicismo sobre isso. Não é por obras, mas um coração que é atingido pelo Senhor, ele reage com obediência. Ele ama a obediência, ele ama os caminhos do Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar parados diante da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um Deus soberano. Crianças, nós vivemos diante de um Deus soberano. Quando vocês leem a Bíblia com papai e mamãe, quando vocês ouvem a pregação na igreja, quando vocês aprendem as escrituras na sala de escola dominical, deem ouvidos às palavras do Senhor. Deem ouvidos, temam ao Senhor. Lembre-se de que foram os nossos pecados a causa da cruz de Cristo. E amem o caminho da obediência, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu em nosso lugar. Ele se entregou. A palavra de Deus fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a cruz. Olhe para Cristo. Ame a obediência dele. Suplique a ele para viver em obediência, por gratidão ao Deus que nos salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.
Vamos orar, irmãos, colocar de pé. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos suplicar a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Tantos projetos que fazemos, tantos planos, ou mesmo a vida corrida do dia a dia, em que colocamos prioridades, invertemos as prioridades. Tantas vezes separamos o pior tempo para o culto doméstico, ou mesmo lemos as Escrituras de qualquer jeito, sem meditar na Tua lei, na Tua palavra, sem olhar para o nosso coração, para as inclinações equivocadas que somos tentados constantemente. Mas nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor ponha o Teu temor em nosso coração diante da Tua palavra, da Tua exortação. Ajuda-nos, Pai, a rever a nossa vida. E olhando para a Tua palavra, Pai, desperta o nosso coração, assim como o Senhor despertou o coração do Teu povo ali. Desperta a Tua igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Cambeba. Desperta as famílias aqui, Senhor. Desperta-nos para temer ao Senhor, para obedecermos a Tua palavra, para olharmos, Pai, firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que é o anjo da aliança aguardado, como diz a Tua palavra. Nós queremos, Pai, viver aos Teus pés, com a consciência de que estamos diante do Senhor, de que, mesmo sem merecer nada, somos sustentados em santidade pela Tua boa mão, pela Tua destra. Dá-nos diligência, livra-nos, Pai, da preguiça, do procrastinar, e dá-nos, Pai, que busquemos ao Senhor, invoquemos o Teu nome enquanto está perto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Assentai-vos, guarde o pós-lúdio, não saia agora, fique em oração silenciosa, suplicando ao Senhor